Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Muito obrigado por nos receber na sua casa. E hoje a gente vai falar sobre uma das competições de fisiculturismo mais importantes do mundo e também sobre um transtorno que tem se tornado cada vez mais comum entre os atletas desse esporte, a vigorexia. Nosso programa de hoje, nós recebemos como debatedores a jornalista Neuza Bernardes. Bom dia. Bom dia você de casa, é um prazer estar aqui. E também o outro debatedor do programa de hoje, o advogado José Lúcio Fernandes. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nossa companheira Neuza Bernardes, minha colega de bancada hoje, muito especial, um prazer muito grande estar aqui com você nessa mesa. A gente também recebe o Renato Moreira Nunes, que é nutricionista e professor universitário. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos da mesa. É um prazer estar aqui na TV com vocês. É sempre muito gratificante participar desses debates. Prazer é nosso, tá? Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Renato, você passou o primeiro bloco aqui só ouvindo a nossa conversa, né? Vou te introduzir aqui no nosso assunto. A gente tocou num assunto muito importante no final do último bloco, essa necessidade de procurar um profissional para fazer um acompanhamento, para ter melhores resultados, né? Não só ver dicas na internet, porque hoje é muito comum, né? Muitos atletas, pessoas que praticam esporte, colocar vídeo no YouTube, nas redes sociais. Quais que são os riscos de você pegar uma dieta que não é para você, acompanhar um exercício que foi feito por um atleta? Caio, assim, uma das coisas que é característica do professor é observar primeiro, né? A gente quer sempre aprender, né? Então eu estou aqui também aprendendo. Hoje em Juiz de Fora a gente tem a delegacia, né, regional de nutrição. Eu sou delegado da delegacia e a gente está fazendo um trabalho de conscientização e de fiscalização também. Existe uma questão ética e uma questão profissional, né? A prescrição dietética ou dietoterápica, ela só pode ser feita pelo nutricionista. Qualquer pessoa que não seja formada em nutrição, que faça isso, está cometendo um crime de exercício ilegal da profissão e vai ser punido por isso. E pode ser punido por isso, né? Quais são os riscos disso? Tudo que você come determina o que você vai ser, não só você, mas até a sua quinta geração. Então você tem hoje a nutrigenômica que estuda essa parte e diz que você é fruto da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, bisavós e de toda a constituição familiar e do que eles comeram. Então quando você usa uma dieta sem uma orientação profissional, você incorre em risco de desenvolver doenças. É basicamente isso. Nós vamos adoecer. Nós vamos envelhecer. Eu já estou na próxima fase da minha vida, que é a envelhecência, né? Onde daqui para frente, eu vou fazer 50 anos, né? Eu vou envelhecendo, não tem como. E aí, aos 40 anos, a média da população desenvolve uma doença crônica. A cada 10 anos, você vai desenvolver mais uma. Tá? Então, você tem que escolher qual doença você vai desenvolver. E isso é baseado no que você come. Tá? O que você come altera a sua genética. Muda o seu DNA. Mas não muda só o seu, muda das próximas gerações. Então, nutrição é algo belíssimo, é uma das ciências mais bonitas que existem, mas é muito sério. E as pessoas ainda não têm essa noção do quanto a nutrição pode potencializar, por exemplo, no caso de campeões, ou pode estragar a vida de um indivíduo. Você falou na delegacia, interessante isso, não sabia que havia uma delegacia destinada foi inaugurada recentemente. Aos abusos, né? A delegacia é uma extensão do conselho, né? Você tem o conselho em Belo Horizonte e a delegacia em Juiz de Fora é pelo número de profissionais que existem na região. Então nós já temos 3 faculdades de nutrição. Nutrologia é uma especialidade médica que também não pode prescrever dieta. Tá? Na verdade, nenhum médico pode prescrever dieta. O que acontece? Existe um grande número de profissionais na região. Você tem Viçosas, tem 3 faculdades de fora de nutrição, né? Tem a Federal, onde eu trabalho, e você tem Barbacena. Então tem uma quantidade grande de profissionais sendo formados nessa região. Então a delegacia vem para atender essa demanda, né? E Juiz de Fora é uma cidade centro, né, principalmente relacionada a desenvolvimento, a cultura, tudo isso. Então foi um ponto estratégico. E aí o delegado ele é convidado, né, ele não é eleito, ele é convidado pela constituição da obra dele, né, pelo cargo que ele ocupa, pela história de profissão que ele tem. Ô, professor, vamos aproveitar, acho que nós estamos falando até um pouquinho de saúde, né? Claro, de saúde pública, né, e um especialista.
E como o Carlos já enfatizou ali, tem pessoas que querem, né, ficar forte e tal, e comem qualquer coisa, não procuram um nutricionista e vem as lesões, vem os problemas cardíacos, etc. E sempre que eu encontro com pessoas aí, especialmente as meninas e homens também, eles falam em bomba, né? Vamos falar vulgarmente, bomba. Dá para o professor falar o que é bomba e quais são as consequências da bomba, inclusive do produto, de onde vem esse produto, qual a composição desse produto que eles querem injetar e quais os possíveis problemas de saúde que poderá ocorrer. Tá, ok. Bomba, popularmente, na verdade, faz parte de esteroides anabolizantes, que são hormônios que se utilizam para você ter um ganho, né, de massa muscular, principalmente. Em alguns casos, eles são necessários, né, quando o indivíduo tem uma perda de massa acentuada, em alguns tipos de patologia, eles são necessários, eles só devem ser prescritos por médicos. O que acontece? Você toma o hormônio anabolizante exatamente para ter um crescimento rápido. E isso é comum, né, em indivíduos que praticam atividade física que já têm algum transtorno, né, ou já têm uma predisposição a isso. E existe um mercado negro que fornece isso também. Quais as consequências disso? Bom, hormônio é hormônio. Você mexe com todo o processo metabólico do organismo. E quando você, por exemplo, faz um ciclo anabólico, que você faz uma sequência de tomadas de hormônio, né, em forma crescente, depois decrescente, você demora até 2 anos e meio para voltar a sintetizar em quantidades normais os hormônios que você sintetizava, né, os hormônios esteroides. Isso, óbvio, né, leva o indivíduo a ter consequências metabólicas e fisiológicas. Mas a maior consequência é psicológica. E aí você faz o ciclo, você cresce muito. Depois você passa um período que você não tem desenvolvimento. E aí você vai querer repetir o ciclo. Isso vira um vício, um ciclo vicioso que o indivíduo, se tem uma predisposição a desenvolver algum transtorno, esse é o ponto que ele vai exatamente colocar para potencializar esse desenvolvimento. É um ciclo falso, então, né? Só funciona enquanto está usando, né? Mas nós vivemos, Luciano, desculpa, num mundo onde o padrão que se coloca é inatingível. E existe uma razão para isso. É para vender. Então você sempre estabelece um padrão que eu e você não conseguimos. Tem sempre um creme para tentar conseguir esse padrão. Tem sempre uma substância. Tem sempre alguma coisa para você chegar nesse padrão. Mas a gente não vai chegar. Existe uma Gisele Bündchen. Não vão existir duas. Mas todo mundo quer usar o creme ou o produto que ela faz a propaganda. Isso vende. Isso é baixa autoestima, doutor? O que acontece? Quando você quer ser alguma coisa, que você eu gosto não muito dá... de um livro chamado Universo da Casca de Noz, que diz assim, você seria feliz morando dentro de uma noz? O que é a noz? Né? A noz é o que a gente tem. Né? E o que é a casca? É o que o outro vê. Né? Se o que o outro vê influencia como você se sente, isso sempre vai afetar a sua estima. E a gente vive num mundo de um padrão que é inatingível, consequentemente eu nunca vou ser bom o suficiente. Os próprios atletas e campeões aqui, eles sabem disso. É uma competição em glória, porque hoje eles são campeões, mas ano que vem talvez não. Sim. E aí eu tenho que me esforçar cada vez mais, porque se hoje o Carlos é muito grande, amanhã ele vai encontrar alguém que é maior que ele. E aí como é que fica esse esforço? Tem um limite. Né? E esse limite pode chegar a um transtorno, onde o indivíduo não consegue mais perceber a realidade. Ô Carlos, e como que fica a questão dos anabolizantes, esteroides, dentro das competições de fisiculturismo? Eu andei pesquisando e vi sobre o fisiculturismo natural. Competições que existem categorias próprias para quem não usa nenhum tipo de anabolizante. O fato de ter se tornado agora esporte olímpico, né, então vai ter a fiscalização em cima, o doping. Né? Na verdade, todo esporte, eu já falei em outras versões aqui, infelizmente, todo esporte de alto rendimento existe o doping. Olimpíadas existe o doping, virou uma guerra de laboratório. Então, a cada ano, eles inventam um éster diferente que não está na lista, mas que aumenta o rendimento e que não é pego. Né? Aí eles detectam, olha, tem essa substância tal, tem na lista? Não. Aumentou o rendimento? Aumentou. Coloca na lista então, mas muitas das vezes o atleta não é punido por isso, porque essa substância não estava na lista. Ano que vem, sim. Então, na minha opinião, virou uma guerra de laboratório. Né? O esporte de alto rendimento, infelizmente, muitas das vezes não é voltado, né, para a área da saúde. Por exemplo, tem mulheres em Olimpíadas que competem grávidas. Elas engravidam para competir, porque é um período onde a testosterona aumenta o hormônio, então ela ganha mais força, acabou a competição, elas abortam. Então chega num nível que, tipo assim, que infelizmente triste, né? Ô Renato, a Luciana, ela acabou agora de voltar de uma competição que aconteceu no Brasil, mas é internacional, né, com 2º lugar, participando de uma categoria que vai tentar popularizar esse esporte para a mulher, né, que elas têm um corpo definido, mas não tão grande. Exatamente.
Esse tipo de categoria possibilita que o atleta ele consiga chegar a bons resultados só com boa alimentação, bom descanso? Sim, a nutrição ela é considerada para um atleta de elite, né, que é o caso dos dois, ela consegue um rendimento de até 30%, né, uma melhora do rendimento de até 30%. E se você pensar isso em um atleta de alta performance, isso é muita coisa. Ou seja, um indivíduo que não tem uma nutrição adequada e um indivíduo que tem uma nutrição adequada tem uma diferença gritante, mesmo que ele tenha uma boa genética, né? E aí a gente tem todo um processo, né, tem uma área da nutrição que se chama nutrição em atividade física, ou popularmente nutrição esportiva, que estuda exatamente essa parte da performance, né, como usar a nutrição para a performance do indivíduo, não esquecendo a parte da saúde. Então, o simples fato de você fazer uma concentração de um determinado alimento pode predispor ao desenvolvimento de alguma intolerância àquele alimento. Então, por exemplo, o uso de soro de leite em pó, que é chamado de whey protein, que é a mesma coisa que a ricota, é o mesmo produto, só existe diferença de preço, ele pode desenvolver no indivíduo que tem uma predisposição familiar ao diabetes, tá? Porque ele potencializa a liberação de insulina. Então, sim, a nutrição sempre vai ajudar e sempre vai potencializar esse indivíduo, né? A questão é você observar a individualidade. Cada indivíduo tem uma resposta a um determinado estímulo. E aí o indivíduo que faz esse acompanhamento tem que fazer com um especialista na área de nutrição. Então não basta o indivíduo ter formado em nutrição, ele tem que fazer uma especialização em nutrição direcionada para a performance, para a nutrição esportiva. A gente tem o hábito de achar assim, não, eu não sei do nutricionista não, sabe por quê? Eu já até sei de cor o que ele vai falar. Né? Corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Né? Batata doce. Mas é o tal negócio, você está falando, para cada caso, né? Sim. A indicação é uma, não é? Luciana, completamente comer diferente. É um ato social. Então, todo mundo come. Então, todo mundo entende um pouco de nutrição. Mas existe uma especialidade da nutrição que somente alguns profissionais detêm. Né? Eu acho que a pessoa nem entende de nutrição, ela entende não tem de noção. comer. Entende de comer. É mais pelo gosto pessoal, não é? Pelo sabor. As pessoas comem que eu fico olhando e falo, não acredito que ele está comendo isso. Ele vai comer isso mesmo? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Renato, eu anunciei no início do nosso programa que a gente ia falar sobre vigorexia. Sim. Muita gente não conhece, muita gente considera o oposto de anorexia. Né? Você poderia explicar para as pessoas o que seria esse transtorno? Ok. A vigorexia ela se enquadra dentro, né, de um quadro de transtorno que a gente chama de transtorno dismórfico, que é uma visão equivocada da própria imagem. Né? Então, ela, dentro dos transtornos dismórficos, a vigorexia ela é enquadrada ali. Ela é recente, né? Não é tão antigo, surgiu há pouco tempo como transtorno, e ela está muito relacionada a essa imagem que o indivíduo tem de se olhar no espelho e se sentir mais fraco do que realmente ele é. Então, é como se o espelho distorcesse a visão que ele tem de si mesmo. Né? E isso, é óbvio, algumas pessoas têm uma predisposição genética até para processos de transtorno, mas isso também está muito relacionado ao convívio social e aos grupos a que ele frequenta e à pressão da própria sociedade. Né? A gente vive num mundo, né, como a gente estava falando com a Neuza, que é muito cruel nesse sentido. Por exemplo, eu tenho que ser jovem. Então, enquanto eu sou jovem, eu estou no Instagram, eu estou no Face, eu estou em todas as mídias sociais e postando, né, de biquíni, sem camisa, barriga tanquinho e tal. Mas um dia eu vou envelhecer. E se a única coisa que eu preparei na minha vida foi a minha imagem, isso vai causar um problema. Porque eu não vou ter um plano B na minha vida. E da mesma forma que quanto mais eu incentivo esse processo, eu tenho que trabalhar que no meu envelhecimento eu também vou ser retirado desse processo. E aí você tem vários transtornos que podem gerar para esse indivíduo. Então, o que acontece? Se eu me sinto fraco por quê? Porque historicamente o homem, né, desde a época que a gente era das cavernas, ele fazia a proteção. Né, e a mulher fazia a gestão, né, das coisas em volta. Então, o que a sociedade quer? Ele quer um homem forte. Um homem que possa proteger as pessoas. Então, no nosso inconsciente já vem esse processo de que, né, naturalmente, a mulher precisa ter curvas e o homem precisa ter força. Mas ser forte fisicamente não é necessariamente você vai ser forte emocionalmente, né, ou você vai ter um equilíbrio emocional. E quando você junta falta de equilíbrio e excesso de necessidade de ser forte, você acaba podendo desenvolver um transtorno.
né? Carlos, isso também é algo comum que acontece no universo dos bodybuilders? É bem comum, né? Na verdade, muitos fisiculturistas sofrem de vigorexia. Existe, né? O Renato pode explicar melhor. Existe os graus, né, Renato? Deve existir. Eu acho até que eu sofro um pouco, sim, de vigorexia também. Mas a minha e a da luta mais voltada não para tamanho. Realmente, se você falar, eu acho que eu sou do seu tamanho. Entendeu? Mas eu não me cobro em estar cada vez maior, mas o meu está mais voltado com relação a condicionamento. Né? Não sei se é vigorexia, né, Renato? Você pode se enquadrar. Existem vários pontos que você faz o diagnóstico, né? Isso tem que ser feito por um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra. No caso do nutricionista, ele dá o suporte na parte de alimentação para que esse indivíduo também não desenvolva outros transtornos. Mas uma das coisas que se relaciona é essa questão social, né? O vigorexo, ele se acha fraco, ele trabalha muito para ficar forte, mas ele não mostra isso. Ele se esconde. Então ele não tem uma vida social muito grande, ele está sempre coberto, né? Que é contrassenso, né? Assim, você malha, faz bastante atividade física para ficar bonito, mas aí você põe uma camisa larga para ninguém ver, porque você ainda se acha magro. Ele ainda se acha pequeno. Ah, entendi. Né? Ele nunca está satisfeito. Não. É aquele padrão que a gente estava conversando, que assim, é inatingível para o indivíduo que tem o transtorno. E é importante lembrar que você hoje não tem uma relação de cura de transtorno. Né? Se você tem algum transtorno, você pode até modular ele, mas a tendência é você mudar de transtorno. Então é muito comum anoréxicos virarem vigoréxicos. É muito comum. Né? Vai de um extremo ao outro, de um extremo ao outro. O Caio, que eu tenho falado, estou prestando muita atenção, evidentemente, que é até a minha obrigação, porque eu acho que está tudo relacionado à saúde. Sim. Né? Então a pessoa tem que ter muito cuidado com o que vai alimentar, o que vai colocar no seu corpo, ela poderá ter dificuldades e pior, transtornos psíquicos, psicológicos e que vai afetar a vida não só do indivíduo, mas de toda a família. Especialmente das crianças, até de adolescentes, que estão às vezes precocemente ingerindo produtos que vai trazer problemas sérios psíquicos e psicológicos para essa pessoa. Né? E também, além da vigorexia e anorexia, eu gostaria de saber, em termos aqui aqueles que se classificam como vegano, vegetariano, e isso também traz problemas, ou é necessário que o ser humano coma também produtos de origem animal? Existe hoje uma palavra muito em voga que se chama estilo de vida. Né? Estilo de vida. Né? Estilo de vida. Todo mundo tem um estilo. Né? Estilo de vida não é necessariamente qualidade de vida. Você pode ter um estilo de vida e esse estilo não ser saudável. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. O indivíduo ser vegetariano não é simplesmente deixar de comer carne. Né? Existe uma filosofia dentro do vegetarianismo. E aí você precisa seguir essa filosofia. Nutricionalmente falando, nós somos onívoros. Nós comemos carne, vegetais, frutas e grãos. Tá? Então essa é a base da nossa alimentação para que a gente tenha todos os nutrientes disponíveis. Então quando você deixa de comer carne, por exemplo, ovo ou leite, você deixa de ingerir uma série de nutrientes que precisam ser compensados de alguma forma. Então, na filosofia vegetariana, o indivíduo não toma refrigerante, ele não come fast food. Né? Então, ele não come nada que também vai agredir ou piorar o seu organismo. Então, ele tende a ter uma alimentação para comer a comida de verdade, que a gente chama. Né? Botou na prateleira, passou 3 dias, estragou, tá ótimo. Né? Porque se ficar 1 mês na prateleira e não estragar, você pode saber que vai estragar seu corpo. Tá? Não tem como. Porque existem conservantes. Mas aí tem que ser coerente, né? Se a pessoa é vegetariana, ela está preocupada com alimentação saudável, ela tem que deixar de lado o refrigerante, tudo. E o vegetariano vai estar preocupado com o mundo. Não só com não comer carne. Ele vai preocupar com a produção agrícola, se existe uma depredação das florestas, se existe uma aniquilação do solo, como é que é a cadeia produtiva. Isso é ser vegetariano. Então, isso sim não é um estilo de vida, isso é uma filosofia de vida. A filosofia de vida passa pela qualidade de vida. O estilo de vida não. Você pode ser traficante, é um estilo de vida. O interessante é que você observa que as pessoas vão modificando o estilo de vida, buscando saúde, e vão surgindo essas dietas mirabolantes, né? O tempo todo. Né? Mas é muita opção, não é? Muito. E eu acho aí que está o risco, porque você é muito influenciado pela mídia, né? Pela propaganda, de que se você procura a qualidade de vida, você tem que eliminar. Agora o negócio do glúten. Sim. Né? Não tem essa história agora do glúten? Como teve do ovo, né?
que o ovo Como não teve é bom. do café, do chocolate. Do café, do chocolate, né? E tem os óleos Você também. acaba Cada não sabendo. época é um óleo que está na moda, né? Você nem sabe o que quer dizer aquilo. Gordura animal, acontece? gordura vegetal. Que isso? Existem 10 empresas que controlam a produção de alimentos no mundo. 10 empresas. E essas empresas controlam também as nossas políticas públicas e as políticas de saúde. Então, essas modas também são influenciadas pelo que as empresas querem. Por exemplo, agora saiu uma reportagem em Harvard que tirar o glúten causa diabetes. Não causa. O que acontece é que quando você retira o glúten e consome outras coisas que são fonte de amido e não consome fibra, você vai ter diabetes de qualquer jeito, comendo glúten ou sem glúten. O problema não é o glúten, é a fibra. Tá? E aí você precisa ter uma noção do todo e não da parte. Como é que essas dietas funcionam? Elas pegam um ponto e dizem assim, se você fizer isso vai dar certo. E dá certo para algumas pessoas. Para aquilo ali dá certo. Para algumas pessoas, inclusive, dá certo. Uhum. Só que a curto prazo. Você tinha a dieta da sopa, né? Quem consegue tomar sopa pro resto da vida? Né? Você tem a dieta low carb, que inclusive em atletas é muito, muito comum. Quem consegue ficar sem o prazer de comer carboidrato? Para sempre. É um negócio viciante o tal Porque do nutrição carboidrato, não né? é só comer, nutrição é a convivência. Quando a gente vai numa festa, o que a gente quer? Comida. A gente vai se relacionar, vamos sair, vamos para onde? O que a gente vai comer? Né? Nutrição é prazer, é comida, é sociedade, é produção, é economia. Né? O que acontece com os produtos orgânicos? Eles movimentam a cidade e não as corporações. Eles movimentam os pequenos agricultores. Então, por que é bom comer comida de verdade? Porque você faz do mundo um lugar melhor. Tá vendo a importância do professor, Nilson? Tá vendo? vendo? É por isso que esse programa é da maior importância, está tratando de um especialista, um nutricionista. Eu acho que a gente deve procurar alimentação, deve procurar um nutricionista. Muita gente come por causa da publicidade. Entendeu? A receita é através dos publicitários. E ele mesmo acabou de revelar que são 10 empresas que dominam. Então tem marketing, tem como fazer publicidade e que o produto é melhor, mas está trazendo problemas seríssimos. Sim. Então aqui Nós não fica passamos agora pela todas crise as da doenças carne, crônicas. olha. aqui são fica, causadas por né, alimentação. a importância de sempre consultar um médico, um nutricionista, um preparador físico realmente sério, competente, que usa o código de ética, que ele falou, tem um conselho, que observa, porque nós estamos tratando de saúde, não fazemos nada se não tiver boa saúde. E como o Essa Renato é a falou, grande não é verdade. só a nossa saúde, mas a saúde das gerações É próximas. muito melhor o indivíduo estar aí numa pista de atletismo, num campo esportivo, do que estar no hospital porque fez uma alimentação péssima, foi através das receitas de publicidade, não procurou a pessoa correta. Então, a verdade é essa. Isso aqui, eu acho que esse programa hoje, Caio, está servindo de alerta para todos aqueles que começam a fazer, que quer ser atleta, mas quer ser atleta de qualquer maneira. Ingere qualquer produto, vai na onda de pessoas que não tem nada a ver, que não sabem. Então elas têm que estar preparadas, ter cuidado com a publicidade e procurar sempre um especialista para que ele tenha uma nutrição saudável, ele possa ter uma vida, né, por muitos anos e praticar dos esportes, as diversas modalidades de esporte, mas compatível com o preparo, com a alimentação que ele tem. Muito bem. Bom, você ouviu o Zé Lúcio, né? Então, antes de começar a praticar uma atividade, procure um profissional também, que você vai ter o melhor desempenho, né? Mas não adianta procurar o Renato, não, que ele não faz coisa da aula. Infelizmente. Pode ser aluno dele, né? Pode ter ser vários aluno. alunos formados, Pode ser que aluno. inclusive tem um aluno que é bodybuilding. Ela formou né? em nutrição e ela se tornou uma atleta e ela tem consultório, ela trabalha com isso. Bom, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente já volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Luciano, o pessoal tá ligando, quer ver o seu troféu, quer que você fale um pouquinho mais sobre essa experiência, te parabenizando. Então, esse ano passado eu fiquei em 6º lugar no mesmo campeonato, né? A gente fez um trabalho para eu me apresentar melhor e eu fui vice-campeã e, nossa, eu estou muito feliz, porque foram 22 atletas, foi bem suado, mas a gente fez um trabalho bacana, é isso aí. E é um troféu bonito, né? Muito bonito, né? Bem E pesado. Pesado, daqui a pouco ele é maior que você. Ô, Luciano, acaba sendo um Passando incentivo para que as pessoas que têm o interesse de
praticar, de começar o esporte, eles sejam adeptos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina de treinos, da questão da sua alimentação. A gente tem tocado aqui muito na tecla da importância de uma alimentação, do descanso, né? Poder falar isso até para incentivar as pessoas, falar que é possível, sim, também ser um atleta. A gente tem nutricionista que nos acompanha, tem médicos, né? Então, assim, a gente não faz nada sozinho. É importante frisar isso, porque a gente tem que respeitar a individualidade, né? E a minha dieta é claro que não dá para eu não como doce, né? Gordura, alguns tipos de óleo, eu uso óleo de coco. Então, assim, eu como de 3 em 3 horas, né? Então, assim, a dieta de um atleta é diferente. Sim. Né? Lógico, a vida é um eterno aprendizado, né? Como o Renato falou. Esse ano, de um tempo para cá, eu atuo há muitos anos no bodybuilding, então era muito restrita antigamente a dieta, se baseava em batata doce e frango apenas, então realmente você ficava muito debilitado. E eu percebi que de um tempo para cá, você incluindo mais micronutrientes também na sua dieta, você consegue obter os mesmos resultados e manter o seu corpo bem mais saudável. Esse ano, graças a Deus, a nossa preparação, né, amor? Foi assim, muito tranquila, me sentindo saudável o tempo todo, né? Então, é o que eu falei, procure um profissional para adequar a dieta dentro da sua realidade, dentro do que você precisa, né, para você não ter problema. Renato, o bom seria se a gente morasse na Itália, né? Porque a dieta do Mediterrâneo é uma coisa maravilhosa. Mas a dieta brasileira ela é excelente. Porque é variado, né? Nós temos uma quantidade imensa de alimentos, né? E cada alimento tem uma propriedade, né? O importante é você saber exatamente como usar esse alimento. Então, assim, né, como eu não estou em consultório, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física, é importante que você consuma um alimento fonte de carboidrato. Mas é importante que você consuma um alimento fonte de proteína também, porque quando você vai lesionando a musculatura, esse alimento já vai ajudando na reconstituição. Então você consome antes e consome depois. Qual a quantidade? Aí você faz o cálculo de acordo com o objetivo que o indivíduo quer. Então depois da atividade física, a gente tem o que chama de janelas de oportunidade, onde você mais cresce. E aí você vai usar a atividade física, mas principalmente a nutrição. Foi como a Luciana falou, eu malho 2 vezes, 2 períodos. Mas quantas vezes ela come? De 3 em 3 horas. Então a alimentação acaba ajudando isso. E o Brasil é riquíssimo em alimentos, fonte de todos os nutrientes que você pode imaginar, né? Basta que você tenha uma dieta variada. E aí você vai ter A dieta brasileira é excelente, o arroz com feijão é maravilhoso. Então, Renato, uma coisa que a gente tem pouco conhecimento e que deveria ficar mais atento é a questão das tabelas que estão nos produtos, dos rótulos. Virou até lei no ano passado para tornar mais claro para o consumidor. Só que tem nomes que a pessoa leiga, comum de casa, a gente aqui, não consegue fazer ideia do que o pessoal está querendo dizer. O que daquilo ali a gente deveria ler no produto e passar correndo, não colocar na prateleira em casa? Essas tabelas, elas são informação que deveria agregar conhecimento. Isso, na verdade, raramente acontece, porque você sabe que é a INSS 523. Não tem a menor lógica para a gente, né? Então o que acontece? Você começa pelo sódio, muita atenção no sódio. Você começa pelo sódio, você começa a ler os ingredientes. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade naquele produto. Então se você vai tomar um suco, ele tem água, bom, então aquilo não é fruta, é água. E aí depois é que vem o suco. Então você está pagando gato por lebre. E a segunda coisa, tem muita letra que você não conhece, não compra. É seu direito. Por que você vai, por exemplo, a questão do agrotóxico, se eu te der um agrotóxico para você borrifar na comida, você borrifa? Não, mas a gente está comendo exatamente dessa forma, né? Todos os alimentos que a gente tem são borrifados com agrotóxico. Então, assim, é direito nosso ter segurança alimentar e nutricional. Isso é direito constitucional. Eu preciso ter uma alimentação segura e de qualidade. Quem faz esse direito valer somos nós. Agora tem a mania de comprar coisa orgânica, né? Para poder evitar o agrotóxico. Sim. Só que você não tem garantia do produto orgânico. Existe um selo de qualidade que é colocado nos produtos orgânicos. Então você tem que verificar se o produto que você está consumindo ele foi certificado. E aí, se ele foi certificado, existe uma grande chance dele realmente ser orgânico. Só que na feira não tem isso. Tem feiras orgânicas semanais em Juiz de Fora só de produtos orgânicos. Mas será que são?
São controlados direitinho? Eu particularmente consumo orgânico e assim, eles entregam na minha casa. E aí eu fui procurar saber onde era, como é que produzia, e realmente é orgânico. Hoje tem uma variedade muito grande, né? Você tem acesso à alimentação. As pessoas reclamam muito a questão dos valores ainda, né? Mas você acredita, vocês, todo mundo, se aumentar a demanda, a procura das pessoas por esses produtos... A ideia é essa. Então, o grande problema do orgânico é que quase ninguém produz mais. Mas você pode produzir em casa. Num apartamento fica um pouquinho. Pode, existem hoje. Não, existem. Eu também pensava exatamente como você. Eu produzi tomate, alface e produzi quiabo e espinafre em casa. Né, num vasinho de planta. Feinha, por família fica difícil. Sim, a gente tem que pensar. Né, tem que fazer um cômodo, né? Separa um cômodo só pra outra. O que acontece? Às vezes, por causa de um ótimo, a gente deixa de consumir um bom. Se você está consumindo pelo menos a cenoura orgânica, você já está consumindo algo sem agrotóxico. Aí você vai no nutricionista e fala, nada que nasce debaixo da terra pode comer. Pronto. Não. Esse nutricionista está um pouco equivocado. Se ele fala isso, ele não teve uma boa formação. Como é que é isso, meu Deus do céu? Bom, o pai das coisas estão debaixo da terra. Pois é. É da terra que não, essa história de você produzir realmente seria ótimo, né? Mas antigamente a gente tinha muita casa com quintal, isso facilitava, né? Sim. Hoje não se tem mais isso, então você tem que comprar de quem tem isso. Sim. Se você está dizendo que o certificado garante. Existe uma né? certificação. A certificação garante, né? É um símbolo de orgânico e os indivíduos que vendem, eles são certificados, são fiscalizados. Então, esses são seguros. A sua delegacia fiscaliza isso? Não. A delegacia de nutrição dentro do CRN, ela fiscaliza o exercício profissional do nutricionista. Né? Se ele segue o código de ética, se ele faz alguma coisa que está fora do âmbito de competência do nutricionista. Ele orienta primeiro, né? Fiscaliza na forma de orientação. Tá? A punição é só em um último caso. E a vigilância sanitária, né? Sim. Seria a vigilância sanitária, mas estou dizendo, através de um órgão especializado, às vezes você... Normalmente, bons nutricionistas sabem te indicar fontes adequadas. Tem, inclusive nas frutas aí, mamão, laranja, inclusive. Para te tranquilizar, Neuza, a tendência é isso aumentar muito. Tomara, porque as indústrias que produzem alimentos já descobriram que a gente paga mais caro quando o produto é saudável. Então, eles estão deixando de fortificar para trazer um alimento mais natural. Então, isso é pressão do mercado. E, Renato, você é adepto dos alimentos orgânicos, né? Você falou que tem feira aqui em Juiz de Fora. Onde que é? Quais dias tem uma da feira semana? itinerante, que ela passa, né, pela cidade. Você tem algumas barracas de orgânicos nas feiras normais de fora. E lá em cima, no São Pedro, tem uma feira mensal de produtos orgânicos, naquele espaço comercial que existe no São Pedro. Aqui no Parque Alfred também tem, né, Renato? A feira semanal. Pé da universidade, o postão. E respondendo semanal a feira. você perguntou se eu sou adepto. Assim, a gente não pode falar daquilo que a gente não experimentou. Eu tive um sério problema de saúde há 2 anos atrás. Ninguém conseguia achar o diagnóstico e, na verdade, eu fui substituindo a minha alimentação e todos os meus exames bioquímicos se regularizaram depois de um tempo, só com a alimentação. Bom, nosso programa chega ao fim, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, tá? Obrigada. Pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, pela sua classificação. Muito obrigado pela aula que você deu hoje aqui. A gente se vê semana que vem. Obrigado, viu, Neuza? Obrigada a vocês pela convivência. Obrigado também a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a gente tem um encontro marcado amanhã aqui na TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, para o nosso programa que é ao vivo. Hoje, às 6 horas da tarde, tem a reprise da mesa de debates de hoje e você acompanha o nosso programa também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube ou também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.